Olá, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo a esse encontro nosso, gostoso, prazeroso, restaurador, enriquecedor de todo dia, de podermos assim aquietar o coração e beber da fonte. Então, muito obrigado por você estar aqui. Estamos na continuidade no capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, lendo todo o Novo Testamento em ordem cronológica, versículo por versículo. Então, aquiete, chama a sua família, os seus, os que estão próximos de você nesse instante, e vamos juntos ler a palavra e fazer aplicações que possa trazer paz e trazer vida para nós. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então Paulo está dizendo aqui para os irmãos, e fazendo os irmãos ficarem cientes, dessa graça de Deus que foi concedida à Macedônia, a região da Macedônia, de Tessalônica, da Acaia, de participar dessa obra, de contribuir. Contribuir com quem? Com a igreja de Jerusalém, de onde brota o evangelho, os discípulos, os apóstolos, espalha ao mundo. Era um momento de crise. Paulo relata isso na carta aos Romanos, no capítulo 15, Paulo fala isso. Perfeitamente ele fala, assim, quando ele quer ir à igreja de lá, e ele fala o porquê, Aí, ele diz assim, Mas estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém, na Judéia. E os santos aqui são os irmãos que estavam tendo necessidade em função de uma crise que se instalou nesses meados aí, nesse tempo. Então, essa coleta de ofertas já tinha sido iniciada um ano anterior, mas a igreja de Corinto, em função de estar vivendo problemas, deixou de participar, e Paulo está retomando essa atividade agora, depois da chegada de Tito enviado para lá, trazendo carta para Paulo, e os irmãos de Corinto abriram o coração também para essa obra de contribuir, com essas necessidades. A pobreza era isso, e aqui a Acaia, mesmo na sua pobreza, e quando Paulo fala a palavra pobreza, eu já disse para vocês, a igreja, a cidade de Corinto era a cidade do patronato, tinha o império que comandava tudo, tinha as classes militares políticas que controlavam, mas a massa era toda a massa, era gente pobre, a igreja era gente simples, a maioria de escravos, grande parte de escravos, e na falta e na pobreza deles, eles deram muito, eles superabundaram, diz o texto, em grande riqueza da sua generosidade. A palavra generosidade aqui, traduzido do original grego, significa singeleza de coração. Coração singelo, eles fizeram isso. Isso é bonito, isso é gostoso. Você vê que a igreja de Corinto, mesmo com dificuldades financeiras, se dispôs a ajudar a participar, Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Então Paulo está dizendo aos coríntios que os macedônios se interessaram, se entregaram a essa obra e pediram e rogaram a Paulo que os deixasse participar dessa obra. Se entregaram voluntariamente, desprendidamente, alegremente, para além das posses deles. Da pobreza deles fizeram força e ajudaram a Judéia. Amados, isso é tremendo. Então Paulo aqui não quer só constranger a igreja a fazer isso.
Essa é a palavra que Paulo está dizendo para mim e para você hoje. Porque tanto eu quanto você e a grande maioria dos irmãos tem ficado assim, pedrados, duros, empedernidos mesmo, com uma dificuldade tremenda de tirar das suas posses e ajudar o órfão necessitado, a viúva, e ajudar a obra da evangelização, em função de tanto malefício que esses falsos líderes espalhados pelo mundo, especialmente no Brasil, têm feito dentro das igrejas com essa tal teologia da prosperidade e tem arrancado e sugado o tutano das ovelhas, tirado a lã das ovelhas em estação de inverno. Os caras cujo Deus deles é o vento. E essa picaretagem que está acontecendo, esse mercado da fé, é o que Paulo tem dito aqui o tempo todo. Tem deixado muita gente assim, uns até cínicos. Amados, então o meu chamado aqui, antes de qualquer coisa, é para que eu e você voltemos ao nosso estado original de primogenitura nosso. Quando eu fui gerado pela fé em Cristo, eu fui gerado para a prática das boas obras. Elas foram feitas para que eu andasse nela, para que você andasse nela, conforme Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, lá para o verso 11, 10. Então não dá para a gente fechar o coração. Eu tenho que entender que eu preciso, como diz o texto, é um privilégio nosso participar dessa graça de contribuir, como Paulo está dizendo. E Paulo diz assim, olha, e não somente fizeram como nós esperamos os macedônios, coríntios, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então Paulo está dizendo aos coríntios, olha, através da carta enviada por Tito, olha, os macedônios, eles primeiro se entregaram a Deus nessa obra. Deus, nós queremos participar. De lá da Judeia vieram as coisas espirituais para nós. Oh Deus, não o que nós estamos fazendo aqui é coisa de só menos. Ajudá-los materialmente, como Paulo também diz na carta lá, aos Romanos no capítulo 15. Sim, amados, é tremendo isso aqui. E eles se entregam ao Senhor e depois se entregam a Paulo. Falam, Paulo, o que tu queres que nós façamos? E começam a participar. E essa carta chega aos coríntios, os coríntios se abrem. Aí Paulo diz no verso 7, como porém em tudo, irmãos coríntios, vocês manifestaram abundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em todo o nosso amor para convosco, assim também agora, nesse instante, abundeis também nessa graça. Vocês vão tesourar tesouros nos céus. Ninguém é pobre demais que não possa contribuir. Não, amados. Tem uma graça tremenda no coração de quem se abre para ajudar. Não falta, nunca falta nada. E revela o amor e o desprendimento mesmo de quem caminha para a eternidade. Aí Paulo diz no verso 8, não vos falo na forma de mandamento, eu não estou ordenando, não estou obrigando ninguém, eu não estou falando aqui, Deus mandou que você... Não, Paulo está falando, não estou falando na forma de mandamento, mas eu estou falando para provar vocês, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pelo cuidado de outros, no caso Tito, eu quero provar a sinceridade do vosso amor. Eu quero saber se vocês estão em Jesus na prática do amor, porque nós fomos chamados para isso. Jesus o tempo todo fala isso conosco, dessa prática de ajudar. E com simplicidade, de forma que o que faz a direita não veja a esquerda, de forma que o mundo veja as suas boas obras e glorifique ao Pai, de forma que quem tiver sede você dá de comer, dá de beber, quem tiver fome dá o que comer, quem tiver nu você vai lá e o vista, quem tiver preso você vai e o visita, quem tiver doente você vai lá e assista. É assim que Jesus fala, e foi assim que Pedro pediu para Paulo, não esqueça dos pobres, e o que Paulo mais fez foi isso. Paulo fala assim, o que nunca deixei de fazer, me esforcei o tempo todo para cuidar dos necessitados. É privilégio nosso. E isso aqui, amados, não tem nada a ver, por favor, amados,
com teologia de prosperidade, eu vou dar para me enriquecer. Não, quem faz isso já perdeu, não está entendendo nada. Isso não tem nada a ver com socialismo, com comunismo, com sistemas de governo, não. Isso aqui é o reino de Deus que está instalado no coração de quem crê. Então vamos parar com isso, porque tem muita gente fugindo disso aqui, misturando isso aqui com comunismo, socialismo, e vai para o mundo político fazendo besteira, e perdendo a fé e perdendo a razão, perdendo a simplicidade do evangelho, essa graça de participar. E diz o verso 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que te alcançou e me alcançou. Aí, ó, como é que foi a graça? Diz o texto, ó, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E de que Paulo está dizendo? Que Jesus era cheio de dinheiro e chegou aqui e deu o dinheiro dele, ficou pobrezinho, deu tudo para nós, para que nós agora ficássemos cheios de dinheiro na terra, rico, como alguns líderes desses aí que só falam de dinheiro e ficam torcendo o texto. Não. O texto só está dizendo que Jesus era rico em glória e poder, estava no país mais lindo do mundo, que é o céu, destituiu de sua glória, se fez homem, encarnou. Saiu do seu corpo espiritual, entrou num corpo carnal, se fez pobre. Sentiu o pecado por nós, praticou a justiça por nós e nos libertou da nossa miséria e pobreza, do nosso pecado, para que agora nós, cheios de vida, das heranças do céu nos habitando, cheios de riquezas, nós possamos servir. É isso que está dizendo. Simplesmente assim, verso 10. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado, tá vendo? Um ano atrás, principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isso agora. Então manifeste esse amor de vocês. Não só queira, pratique, vai lá e faça. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer fazer, assim a leveis a termo, a cabo, ao fim, segundo as vossas posses. Segundo as vossas posses, nada além, nada quem, nada para parecer, não tira, não, apenas faça com alegria, com voluntariedade, com amor, conforme as suas posses, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, pronto. Então se há alegria, se há voluntariedade, solicitude, tudo será aceito conforme o que você tem. É assim que a Bíblia diz. Verso 13. Porque não é para que os outros tenham alívio, fiquem cheios de comida e de dinheiro, e vós fiqueis sobrecarregados. Não. É para que haja igualdade. A palavra aqui é equânime. Vem da palavra equação, equidade. Não é para que o rico pegue tudo e vamos ficar tudo igualzinho. Não, não. É proporcionalidade, para que esse que colheu muito não tenha demais, o outro que não colheu nada não fique na fome. É para que equilibre as coisas no reino, porque em Jesus não tem significado eu estar aqui agora nesse momento, com fartura em casa, e o meu vizinho aqui, eu sei que ele está morrendo de fome, e eu aqui sem... Não, eu vou lá ajudá-lo. É assim que Jesus está dizendo. É assim que Paulo está dizendo, suprindo a vossa abundância no presente, neste momento, a abundância que você tem, a falta deles, na pobreza deles, na fome deles, de modo que a abundância daqueles, seja a abundância espiritual dos judeus, né? Venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Ou seja, no tempo e no espaço é assim, amados, hoje o que é amanhã pode não ser. Então hoje eu tenho, eu ajudo quem não tem. Pode ser que amanhã eu não tenha, e esse que foi ajudado, venha ter comigo. É o que o texto de Eclesiastes diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o acharás. Tem a ver com isso, amados. Semeie. Salomão fala que todo mundo que abra a mão para socorrer, o dia que ele cair, não vai faltar quem o levante, quem o ajude. Deus é gracioso, não tem coração mais generoso que o de Deus. Não existe. Então, é preciso a gente participar dessa assistência aos santos. Participar, koinonia, isso é adoração.
igreja, comunhão, participar, a palavra participar que é koinonia, assistência que é diaconia, as duas palavras estão juntinhas, koinonia e diaconia, é serviço, é prestar amor. E eu quero agradecer por todos que têm feito isso. E eu estou te estimulando agora, a mim e a você, a que nós sejamos solícitos na prática do bem. Por favor, amados. Verso 16 diz o texto: mas a graça de Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, tá vendo? Porque atendeu ao nosso apelo, Tito atendeu ao apelo de Paulo de ir lá, e mostrando-se mais cuidadoso ainda, partiu voluntariamente para vós outros, levando essa carta que Paulo está escrevendo. Foi Tito que foi lá e levou. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Esse irmão, Paulo não menciona o nome, e vai falar de um outro irmão mais embaixo. Esses dois irmãos, a gente vai pesquisando, a Bíblia King James fala que possivelmente esses dois irmãos eram Lucas, o médico, e Tíquico. Viu? Mas nós não faz diferença. Eram os irmãos que as igrejas conheciam e se abriram também para acompanhar Tito nessa obra, de coletar essas ofertas e deixar tudo do jeito para que Paulo pegasse e levasse para Jerusalém. E não só isso, verso 19, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por vós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então Paulo também está preocupado com a consciência, porque tem gente que ainda fica acusando, está pegando o dinheiro daqui, vai desviar, vai corromper. É assim que acontece. Não, amados, onde você estiver em cargo público, como eu ouvi do nosso prefeito ontem, uma coisa que eu quero todos os dias é dormir o sono dos justos. Eu não quero colocar debaixo do meu colchão nenhum real que não seja dádiva de Deus, presente de Deus. O ser humano no chão da terra que coloca dentro da sua casa aquilo que não lhe pertence, olha, ele vai carregar uma infelicidade muito grande na eternidade. Vai perder a alma, vai destruir o ser, vai diluir o ser. Não, amados. Não faça isso. Paulo está preocupado com isso e ele está mostrando justamente isso aqui. Porque acusava Paulo de tanta coisa. Então, mais uma vez, poderia ser que esses falsos irmãos, falsos obreiros e apóstolos viessem a acusar Paulo. Por isso que Paulo está colocando irmãos, elegendo irmãos no meio da igreja para fazer esse serviço. E prestar conta direitinho de tudo. Tudo com transparência. Verso 22. Com eles, com esses irmãos, Tito e mais um, enviamos nosso irmão, que no caso poderia ser o Lucas, em muitas ocasiões, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos tem experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela confiança em vós. Verso 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos dois irmãos que estão indo junto com Tito, são mensageiros das igrejas e são glória de Cristo. Cristo chamou, são homens de Deus, selados pelo Espírito, e caminhava na comitiva de Paulo de 8, 9 pessoas, e eram todos homens íntegros. Então Paulo, mesmo sendo acusado, Paulo nunca deixava de fazer a obra, assim como nós. Quantas vezes eu via pessoas falando assim, as pessoas aqui em casa, lendo a Bíblia, muita gente, as pessoas invejosas passam assim, olha lá, Mazinho está montando uma igreja na casa dele, sabe de nada, tem 20 e tantos anos que eu estou fazendo isso. Não, amados, a gente não pode deixar de fazer o bem em função da picaretagem de muitos, do olhar malicioso e maligno de muitos, dos desejos do coração malignos de outros, não. A gente tem um chamado, a gente faz em amor. E as pessoas que estão no nosso meio têm que prestar conta de tudo e tem que ter pessoas fazendo tudo. O que a gente não pode é centralizar as coisas, porque é muito sorrateiro. Você percebe que líderes de igreja começam a crescer o olhar.
Os tesoureiros de igreja, não tem ninguém fazendo prestação de contas, não tem ninguém examinando, aí tira um hoje, tira R$5, não fez diferença, ninguém percebeu, tira 10, tira 50, tira 100. Quando você pensa que não, ao longo de 6 meses, de um ano, o cara já está roubando, é muito. Começa assim, é maligno, é perverso. Então, a gente precisa de pessoas perto da gente o tempo todo para ficar orientando e ajudando para que haja prestação de conta, para que haja lisura e sinceridade. Porque é muito tênue a linha, viu? E as pessoas na nossa sociedade, em função de tudo que as igrejas têm feito de forma errada com o dinheiro, muitas pessoas já olham para cá com um olhar crítico. E eu quero chamar vocês para a sinceridade. Então diz o texto, verso 24, para encerrar: manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens que estão indo. Esses 3 homens que estão indo para aí. Manifestai o vosso amor na presença deles, porque nós nos alegramos com a vida de vocês e falamos para eles quem são vocês. Então o meu convite hoje é para que a gente quer participar de tanta obra, né? A gente quer ter dom de cura, não. Participa dessa obra de contribuir, amados. Essa graça é uma graça tremenda, generosa, nós fomos chamados para isso. Então mantenha seu coração singelo, simples, e não pare de amar e não pare de servir. E você vai perceber que quanto mais você ama e ajuda, mais Deus, por graça e misericórdia, vai superabundando a sua vida, fazendo de você o homem e a mulher cada vez mais rico da graça dele, do poder dele e do amor dele. Vamos orar nesse instante. Pai Celeste, obrigado por esse momento. Cura os nossos corações. Tira de nós todo o acúmulo ao longo desses anos. Sim, Pai. Todos os exemplos negativos que minaram o nosso ser, que roubaram de nós a alegria de ajudar o necessitado, esse voluntariarismo de servir na igreja, essa disponibilidade, Pai, de doar. Sim, Pai, que tudo isso seja restaurado. Que nenhum desses exemplos perversos que estão espalhados na nossa terra, no nosso Brasil, possa minar-nos e impedir-nos de investir na propagação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que nele crê. Oh Deus, eu sei que uma alma vale mais que o mundo inteiro, então nos ensine a sermos, Pai, cheios de amor, solícitos na prática do bem. Ministra sobre cada família, cada homem, cada mulher. Obrigado por cada irmão, cada irmã que mês a mês tem ajudado famílias carentes e que tem ajudado famílias nesses dias difíceis. Então, sobre nós agora, Pai, estenda a tua destra, o teu poder, unge-nos e renova o nosso coração na prática do amor. E tira de nós, Pai, toda malignidade. E tira da nossa mente toda malícia doentia e perversa. Dá-nos um coração puro e simples, Pai. E leva-nos em direção ao perdido, ao necessitado e ao aflito, para ali, Pai, ministrarmos a palavra de vida do Senhor e ajudarmos, Pai, nas suas necessidades. Obrigado por esse momento. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.